Pessoal, tudo bom? Vamos começar a resolver as questões do módulo, tá? Essas questões aqui, a maioria delas já foi respondida em sala de aula, tá? E por razões de revisão, a gente vai respondê-las de novo. Lembrando que o conteúdo desta prova vai ser conjuntos e números naturais. Então vamos responder neste vídeo questões de conjuntos. Essa é a questão 7 da página 228 do primeiro livro do capítulo 1. E ela diz o seguinte: observe os diagramas abaixo e responda o que se pede. Tá? Não está muito fácil de ver, mas aqui, nesse círculo, eu tenho um conjunto B, tudo bem? E aqui eu tenho um conjunto A. Dentro desse círculo A, eu tenho os números 0, eu tenho o número 1, 0, 7, 3 e 2. No conjunto B, eu tenho os números 4, 5, 6, 7 e 0. Observe que esses dois conjuntos, esses dois círculos, eles tocam. Eu tenho números que fazem parte tanto de um grupo quanto de outro grupo, ok? Essa é a nossa primeira observação, que existem elementos que fazem parte de ambos os conjuntos. Vamos responder a letra A. Qual é o conjunto união entre A e B? A gente viu que o conjunto união, que é representado por este símbolo aqui, ó, A união B, ou seja, a união de todos os elementos de A com todos os elementos de B, são todos os números juntos, tá? Então vai ser 1, 2, 3, 0, 7, 4, 5 e 6. Todos esses números é a união, são todos os elementos de A juntos com todos os elementos de B. É isso que significa união. Então eu tenho todos os números desses conjuntos. Ok. Letra B. Qual é o conjunto interseção entre A e B? Interseção, a gente sabe que é este símbolo aqui, ó, A, interseção B, é um U de cabeça para baixo, é um arco. E o que significa interseção? São os elementos em comum, eu vou até escrever aqui embaixo, elementos em comum. Tudo bem? Quem existe tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Ora, são esses dois números, o 0 e o 7. Então eu escrevo aqui 0 e 7. Letra C. Qual é o conjunto da diferença entre A menos B? O que significa A menos B? A gente já estudou aqui esse símbolo aqui de diferença, que é representado por um sinal de menos, são todos os elementos de A menos os elementos de B. É como se eu cobrisse os elementos de B e me restam quais? 1, 2 e o 3. Então esses são os elementos A menos B. São todos os elementos de A menos o de B. Tá? Quem são? 1, 2 e 3. Então eu escrevo A menos B, ou seja, este conjunto é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Se por um acaso eu perguntasse quem é B menos A, se eu perguntasse quais são os elementos que pertencem a este conjunto aqui, ó, B menos A, simples, seriam todos os elementos de B que não estão em A. Quem está em A? O 1, o 0, o 7, o 3 e o 2. Então eu vou cobrir esses caras, não me interessam. Por quê? Porque eles estão no grupo A. Eu não quero, ó, menos A. Eu não quero qualquer elemento que seja de A. Me restou quem? O 4, 5 e 6. Então nessa pergunta aqui que eu acabei de criar, quem é B menos A são os números 4, 5 e 6. Ok? 4, 5 e 6. Fecha chaves. Tudo bem? Essa questão ela é muito importante porque eu estou respondendo primeiro com gráficos de conjuntos, com imagens e não mais com os textos que a gente está habituado. Tudo bem? Essa questão também é importante pelo fato da simbologia que eu vou começar a usar tanto em leitura para saber o que representa, quanto em símbolos, tá? Que vai me dar o significado, que no caso é a resposta, tá?
Essa é a questão 7, não dá para ver muito bem, mas ela é a questão 7 da página 228. Tudo bem? Vamos continuar. Próxima questão. Questão 9. Esta é a questão 9 da página 229. E ela me dá dois conjuntos. Ela me dá o conjunto A, que é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho também o conjunto B, que é formado pelos números 0, 2, 4, 6 e 7. E a pergunta é, a letra A, represente esses conjuntos por meio de um diagrama. O que é um diagrama? É fazer o que a gente fez nessa questão, responder como se fosse uma imagem, como se fosse um gráfico. Tudo bem? É o seguinte, existem vários tipos de diagramas, tudo bem? Mas o mais comum é o seguinte, vou colocar aqui um esboço, tá? Que vai ser a minha observação, observação. A resposta eu vou colocar aqui nesse canto. Se os conjuntos tiverem elementos em comum, eu vou desenhar algo desta forma. Eu vou ter um conjunto aqui, nessa parte, e vou ter um conjunto aqui, e aqui no meio os elementos que pertencem tanto a um como o outro, como foi o caso nessa questão. Eu tenho elementos em comum, tudo bem? Então esses elementos pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Eu posso fazer um desenho desta forma. Caso não tenha, todos os elementos sejam diferentes, eles não vão se tocar, porque não existe elementos em comum. Então eu tenho essas duas possibilidades. Tudo bem? Então vamos continuar. O conjunto A é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B é formado pelos números 0, 2, 4, 6 e 7. Conseguem ver que existem números que repetem, ou seja, existem números em comum? Então eu vou fazer algo desta forma, tá? Vou criar um diagrama onde existem elementos em comum, tá? Aqui eu vou colocar o A e o B, pode ser o contrário, tá? B e A, não faz diferença, a ordem não vai interferir na resposta. Quem são os elementos do conjunto A? Lembrando que eu vou começar pela interseção, vou começar pelos números que são em comum. Quem são em comum? O 0, que está nos dois lados, 0. Quem mais? O 2, que está nos dois conjuntos, e o número 4. Então, esses são a interseção. Quem mais está no conjunto A? O 1, o 3 e o 5. Então eu escrevo 1, 3 e 5. Tá? E agora o conjunto B é formado pelos números 0, 2, 4, que eu já coloquei, 6 e 7. Observe que quem está nesse conjunto faz parte do conjunto B. Quem está neste conjunto faz parte do conjunto A. Tudo bem? E aqui no meio são os elementos em comum. E agora a letra B. Agora que eu já representei por meio de diagrama, eu vou determinar isto aqui. O que significa isto? A união B significa a junção, a união entre os elementos de A e os elementos de B. Então eu vou abrir com chaves, porque todo conjunto eu represento por chaves, tá bem? Vamos começar. A eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu escrevo 0, 1, 2, 3, 4, 5. E em B eu já tenho o 0, que eu já coloquei, não preciso repetir. Já tenho 2, que eu também já coloquei. Já tenho o 4, que eu também já coloquei. O 6 e o 7. Coloco o 6 e o 7 e fecha chaves. Lembrando, pessoal, que essas questões eu não estou tirando, tudo bem? Não estou criando as questões. Elas já são do livro de vocês. Esta, por exemplo, é da página 229. Tudo bem? Vamos continuar. Isso aqui, o que significa isto aqui? A, uzinho para baixo, B. A gente viu na questão passada e já no material teórico, material que serve para guiar os assuntos, que este símbolo, U para baixo, significa interseção. Interseção é em comum, tá? Por favor, não confundam união, que já tem o U pronto, com interseção, que é o U de cabeça para baixo. Não confundam. E o que significa? São os elementos em comum. Quem existe tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Fácil, são esses aqui, que eu até já escrevi.
Tá? Então 0, 2 e 4 são os números que fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Vamos continuar. A menos B. O que significa A menos B? São todos os conjuntos, são todos os elementos de A, perdão, são todos os elementos de A menos os elementos de B. Ou seja, são todos esses caras aqui, tá? Exceto quem é de B. Então é como se eu cobrisse o B, que não me interessa quem é do conjunto B, e eu focasse apenas quem é no conjunto A. Quem me resta? O 1, o 5 e o 3. Então eu escrevo chaves 1, 5, 3. E agora B menos A, a mesma coisa. Quem me interessa aqui são todos os elementos de B que me interessam, eu vou focar no conjunto B, menos quem são os elementos do conjunto A. Então é como se eu cobrisse aqui o conjunto A, porque não me interessa qualquer elemento que é do A, eu não estou ligando para eles. Então eu vou focar aqui no 6 e no 7, que são os números que me restou, são os elementos que me restou, o 6 e o 7. Ok? Essa chave aqui ficou linda. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa é a questão 3 da página 229, tá? Questão 3 da página 229. Eu tenho os conjuntos A, que é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, e tenho o conjunto B, que é formado pelos números 2, 4, 6, e também tenho o conjunto C, que é 1, 3 e 5. E a questão fala o seguinte: agora complete usando os sinais E, que significa pertence, o E cortado, que significa não pertence, o C, que significa está contido, tudo bem? O C cortado, que significa não está contido, o C ao contrário, que significa contém, e o C ao contrário, cortado, que significa não contém. Observe que, vou botar aqui um asteriscozinho desses dois, porque eles são cascas de bananas. Por essa razão eu não vou cobrar na prova, vou cobrar na prova estes 4. Esses dois aqui é bom a título de conhecimento para a gente resolver esse exercício, mas na prova eu não vou cobrar porque é fácil de confundir e a gente pouco utiliza eles no caso. Mas nessa questão eu vou explicar. Eu tenho aqui um conjunto X, e eu pego aqui outra caneta e desenhar dentro dele o conjunto A. Eu tenho o conjunto X, que é esse aqui, e dentro dele eu tenho o conjunto A. Este é o símbolo de estar contido, ou seja, está dentro, tá? Vou botar aqui dentro. Então eu posso falar que A está contido em X, então A está dentro de X, como pode ver aqui no meu diagrama. Esse aqui, que é o contém, eu posso traduzir ele como fora, tudo bem? Eu escrevo assim: X contém A. X está fora de A, tudo bem? É como se o X estivesse guardando dentro dele o A, que é exatamente isso que acontece, tudo bem? Então, quando eu ver um conjunto que estiver fora do outro, eu escrevo dessa forma. Uma observação sobre essa questão é que ela é uma casca de banana, tudo bem? Ela tem várias cascas de banana. Eu vou utilizar essa região aqui de cima para fazer o diagrama, tudo bem? Prestem muita atenção, por favor. Eu tenho o conjunto A, que é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou escrever aqui. A é formado, o conjunto A, vou escrever uma bolinha, pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? O conjunto B é formado pelos números 2, 4, 6. 2, 4, 6. Observe que eu já tenho dentro do conjunto A esses números 2 e 4. Então o conjunto B seria isso aqui, ó. E eu vou pegar esses dois elementos que já tem A, vou adicionar o 6 e chamar esse conjunto aqui, por mais feio e torto que pareça, de conjunto B.
esse aqui é o nosso conjunto B. E esse aqui é o nosso conjunto A. Vocês podem ver que há elementos em comum, que é o 4 e 6. Se eu fosse reescrever isso de uma maneira mais bonita, seria daquela forma, né? Que é mais fácil de ver. Aqui seria o B, os elementos em comum, e aqui seria o A. Tá? Eu posso até passar limpo depois, desta forma. Mas por enquanto dá para resolver desta maneira. E a letra C, que são os números 1, 3 e 5. O conjunto C é formado pelos números 1, 3 e 5. Então deixa eu pegar aqui a minha caneta azul. E é formado por esses números 1, 3 e 5. Formando assim o conjunto C. Vocês conseguem ver que todo o conjunto C está dentro de A? Tudo bem? Mas nem todo mundo do conjunto B está dentro de A. Tá certo? Por essa maneira, eu não posso dizer que B está dentro de A porque tem um cara fora. Tranquilo? Se eu fosse reescrever isso aqui de uma maneira mais bonita, seria algo desse tipo. Eu teria o conjunto A, dentro dele o conjunto C e deste lado aqui o conjunto B, que tem um elemento extra. Tudo bem? Eu poderia passar limpo dessa maneira, mas assim eu já consigo enxergar. Mas vamos lá. Aqui é o conjunto A, para ficar mais fácil de ver. Que eu tenho os elementos, e aqui o conjunto C e aqui o conjunto B. No conjunto A, no conjunto C, perdão, eu tenho o número 1, 3 e 5. Então eu escrevo 1, 3 e 5. Ok? Tenho também o 2 e o 4, que fazem parte da interseção, ou seja, é em comum com o grupo B, com o conjunto B. E no conjunto B eu tenho o 2, o 4 e o 6 também. Então essa aqui é a representação gráfica deste problema. E a partir disso eu vou responder se pertence, não pertence, se contém ou não contém, se está contido ou não. Viram que há uma transformação muito grande deste jeito de fazer a questão com esses dois aqui. Isso aqui são métodos gráficos, métodos visuais. Aqui são notações, são escritas. Vamos começar a responder. Essa foi a casca de banana do problema. Complete. Com 5C. Eu posso dizer que o 5 pertence ou não pertence? Atenção. O pertence e o não pertence eu vou utilizar para elementos. Tá? Os símbolos, os demais símbolos são para conjuntos. Então não tem muita casca de banana nessa parte, tá? Isso aqui é um C, conjuntos. Eu vou utilizar o C, vou utilizar o C cortado, vou utilizar o C. Opa. Ok, pessoal? Vou utilizar o C, vou utilizar o C cortado, vou utilizar o outro C cortado também. Esses 6 aqui eu sempre vou me referir a conjuntos. Na letra A eu estou me referindo a 5. 5 é um elemento. Então eu vou usar pertence ou não pertence. O número 5 ele pertence ao conjunto C. Olha só. O número 5 ele pertence. Ele está dentro do nosso conjunto C. Então ele pertence. Letra B. 6 e A. Mais uma vez eu estou me referindo a um elemento. Então vou usar pertence ou o não pertence. Tá? Pertence ou não pertence. O 6 ele pertence ao A? De maneira alguma. O número 6 ele está no conjunto B, ele está fora do círculo A, então ele não pertence ao conjunto A. Tá? Letra C, P e A. Vocês estão conseguindo ver que eu estou me referindo a um conjunto? É o conjunto B e o conjunto A. Neste caso, eu só posso dizer se contém ou não contém, está contido ou não está contido. Tá? O B, ele não faz parte do conjunto A, ele não está dentro do conjunto A. Tudo bem? Então eu falo que ele não está contido, ou ser cortado. Letra D, 3 e o A. 3 e o A. Mais uma vez estou me referindo a elementos. O número 3 pertence ao A. Olha só, o número 3 está dentro do nosso conjunto C. Tá? Só que o nosso conjunto C está dentro do conjunto A. Então o 3 ele pertence ao A. Por essa razão, o 3 está dentro do C e o C está dentro do A.
então eu vou dizer que o 3 está dentro do A. Fazendo uma comparação, é o seguinte: eu moro em Maceió e Maceió fica no Brasil, então eu posso dizer que eu moro no Brasil? Sim, é a mesma analogia. Então eu vou dizer que pertence com o E, tá? Letra D, tá? Desculpa, letra E, A e C. Você está vendo que eu estou me referindo a conjuntos, tá? O A, ele contém o C? Não. Isso, desculpa, exatamente. O A contém o C? Sim, então eu vou colocar aqui, contém o C, tá? Desculpa, para esse lado aqui, tá? Por que é o C para o outro lado? Porque o A está fora, o A está fora do C, tudo bem? O A está fora do C. Essa outra letra aqui, letra F, 4 e o C. O 4 não está dentro do C, o 4 está dentro do A, mas não é por causa disso que ele é do C, então ele não pertence, tá? Letra G, o A e o B, estou me referindo a conjunto, só tenho 4 possibilidades: ou contém, ou não contém, ou está contido, ou não está contido, tá? São essas 4 possibilidades. O A, ele contém o B? Não, porque tem uma parte do B que está fora, tá? Então eu vou dizer que o A não contém o B. E aqui o C está, o C e o A. Eu sei que o C está dentro do A, tá? Então o C está contido em A. C está contido em A. Pronto. Essa é o nosso gabarito da questão 3 da página 229. Pertence, não pertence, não está contido, pertence, contém, não pertence, não está contido e está contido, tá? Esse é o nosso gabarito. Lembrando que, por favor, estudem com foco os símbolos de pertence, os símbolos de não pertence, os símbolos de contém e os símbolos de não contém. Desculpe, os símbolos de está contido e o símbolo de não está contido. Por favor, foquem nesses 4. Próxima questão. Observe o diagrama e determine, tá? Talvez não fique claro para ver, mas aqui eu tenho o conjunto B. E nessa questão eu estou me perguntando: quem é o conjunto A? Quais são os números que fazem parte do conjunto A? São os números 1, 4, 3 e 2. São todos eles que estão nesse círculo. Então eu vou abrir as chaves e escrever 1, 3, tá? 1, 2, 3 e 4. A ordem não é necessariamente importante, tudo bem? E, enfim, se quiser repetir, repita, mas não precisa repetir também. Nem colocar na ordem e repetir valores. Conjunto B. Quem são os elementos que estão dentro do conjunto B? 2, 3, 6 e 7. Então eu abro chaves e escrevo 2, 3, 6 e 7. Opa, mais uma chave linda aqui que saiu. Letra C. Quem são os elementos que fazem parte do conjunto C? São todos aqueles que estão dentro desse círculo, que são 4, 5, 3 e 6. Abre chaves. 4, 5, 3 e 6. Letra D. A interseção B. O que é a interseção B? São os elementos de A que são comuns com os elementos de B. Ó, A e B. Quais são os elementos que tanto fazem parte do conjunto A quanto fazem parte do conjunto B? O 2 e o 3. Tá? Então vou escrever aqui, abre chaves, o 2 e o 3, pois eles existem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Letra E. O conjunto A união B. O que é esse união? São todos os elementos juntos, pessoal. São todos de todo mundo? Não. São todos de A e B. Tá? São todos de A e B. 1, tá? Eu tenho o elemento 1, o elemento 2, o 3, o 4 e o 7 e o 6. Por que o 7 e o 6 estão entrando? Porque eles fazem parte tanto do B quanto do A. E é isso que eu quero. Eu quero a união. Eu quero juntar todos que são de um e todos que são de outro. A, B, C, D, E, F. Letra E, F. O conjunto A união C. São todos os elementos de A e também de C.
Então, no caso, são todos que fazem parte desse círculo aqui. Tá. 1, 2, são todos de A, né? E todos de B. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha parênteses. Todos os elementos que fazem parte de A e de C juntos. Olha só, muita atenção nessa parte. A, interseção B, interseção C. O que significa isso? A gente viu que isso aqui significa em comum. Então, quem é comum tanto a A, quanto a B, quanto a C? Ou seja, qual é o número que existe nesses três conjuntos? Olha só, aqui eu tenho os elementos do conjunto B. Aqui os dos conjuntos A e aqui do conjunto C. Qual é o número que pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo? Quem é o número que está nos três círculos? Olha só, é o conjunto, desculpa, é o número 3, é essa partezinha aqui. Então é um conjunto com um único elemento, que é o que a gente viu, chamado de conjunto unitário. E por último, A união B união C. O que é união é juntar. Eu vou juntar todos os elementos de A com todos os elementos de B e todos os elementos de C, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, o número 6 que está aqui e o número 7 que está aqui. Tá, então vou abrir as chaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E fechou parênteses. Tudo bem? A última questão, eu falo o seguinte: numa festa há 25 crianças e foram servidos dois tipos de docinhos, brigadeiros e cajuzinhos, e todas as crianças comeram pelo menos um tipo de docinho. 20 crianças comeram os brigadeiros e 18 crianças comeram cajuzinho. Vamos sublinhar isso aqui, que isso aqui é importante. Toda vez, em qualquer questão de matemática daqui para frente, que vocês virem números, que vocês virem valores, por favor, circulem, que fica mais fácil de resolver, fica mais fácil de anotar o que é realmente importante para a questão. 20 crianças comeram brigadeiros e 18 comeram cajuzinho. Sobre esta situação, responda ao que se pede. Quantas crianças comeram os dois tipos de docinho? Essa é a questão 5, tá? A questão 5 da página 230. Tudo bem? Questão 5 da página 230. Vamos pensar o seguinte: existem 25 crianças na festa. Existem 25. Numa festa há 25 crianças. Ninguém invadiu a festa, nenhumas pessoas foram embora. Existem só 25 crianças na festa. Dessas 25, 20 comeram brigadeiros. 20 comeram brigadeiros. E 18 comeram cajuzinho. Mas se eu for somar 20 com 18, eu já estou em 38 pessoas. Tá? Então, como é que existem 25 crianças em algum lugar e 18 pessoas ao todo? Simples, porque eu estou contando pessoas repetidas. Tudo bem? Eu estou contando pessoas repetidas. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo. Olha só. Eu tenho sobre esta folha 3 canetas. Tá? 3 canetas. Corre o risco de, por uma desatenção, eu contar desta forma: 1, 2, 3, 4. Eu acabei de falar que existem 3 canetas em um lugar e eu contei 4. O que aconteceu? Eu contei elementos repetidos. O que aconteceu nessa questão foi que existe uma contagem, estão contando crianças repetidas. Quantas crianças foram repetidas? Tá? Quantas crianças eu contei a mais? Vamos só subtrair. Se eu contei 38, mas só existe 25, é só eu fazer uma conta de menos, tá? Que isso aqui vai dar 8 menos 5, 3, e 3 menos 2, 1. Ou seja, existem 13 pessoas repetidas, tá? O que significa? Significa que 13 pessoas comeram os dois tipos de docinhos. Como assim? Essas 13 são as que eu contei 2 vezes. Tudo bem? Eu contei 2 vezes. Eu tenho aqui o pessoal que comeu o cajuzinho e tenho o pessoal que comeu o brigadeiro. E aqui eu tenho as 13 pessoas. Toda vez que eu pego o conjunto total,
que no caso tem 25, explicar de uma forma que seja mais palpável, uma forma mais rápida, tá? Palpável, rápida, mais fácil de ser compreendida. Toda vez que eu pegar a soma dos elementos, que no caso é 38, que eu somei, e subtrair do total, eu vou encontrar a interseção, eu vou encontrar os valores que existem tanto em um quanto em outro. Por isso que eu afirmo que foram repetidos, porque eu contei o pessoal de A, já contando os 13, e depois eu fui inventar de contar o pessoal aqui do conjunto B, que comeu o cajuzinho. Então eu acabei contando o pessoal 13 duas vezes, tá? Pronto. Quantas pessoas existem aqui? Olha só, 20 pessoas comeram brigadeiro. Tem 20 pessoas que comeram brigadeiro, sendo que 13 comeram também cajuzinho. Então, eu tenho 20 menos 13 vai dar 7. Então, eu tenho 7 pessoas aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui vai ser brigadeiro, tá? Brigadeiro. E aqui o grupo do cajuzinho. Olha só, existem 7 crianças que comeram só brigadeiro e existem 13 crianças que comeram tanto brigadeiro, tanto cajuzinho. Por isso que quando eu fui contar, deram 20 crianças que comeram brigadeiro, porque foram duas vezes, tá? Recapitulando aqui, 7 que comeram só brigadeiro e 13 que comeram tanto brigadeiro quanto cajuzinho, tá? Totalizando 20 pessoas, por isso que eu afirmo, 20 comeram brigadeiros, tá? Esses aqui são os elementos do conjunto brigadeiro. 7 só estão do lado do brigadeiro porque só comeram brigadeiro. Esse pessoal que está na interseção é o pessoal que tanto comeu brigadeiro quanto comeu cajuzinho, ou seja, 13 pessoas. Continuando a questão, 18 crianças comeram cajuzinho. Olha só, eu tenho 18 crianças ao todo, sendo que 13 também comeram brigadeiro. Então eu vou subtrair deles. Sobraram 5, ou seja, eu tenho 5 crianças que só comeram cajuzinho, 13 que comeram tanto cajuzinho quanto brigadeiro, por isso que o meu total é 18. Existem 18 pessoas que comeram cajuzinho, porque 13 também comeram brigadeiros e 5 comeram só o cajuzinho, tá? Então a pergunta é, quantas crianças comeram os dois tipos de docinho? Eu poderia ter parado aqui, tá? Mas poderia ter uma letra B, uma letra C, perguntando quantas comeram só brigadeiro e só cajuzinho. Não seria 20, porque 20 eu estou juntando quem comeu um e quem comeu o outro, tá? E para fazer essa separação, a gente sempre vai utilizar a subtração. Tudo bem? Para finalizar a quinta questão da página 230, a gente vai pegar o total, a gente vai pegar a soma dos elementos e subtrair do total. O resultado que a gente fizer dessa conta vai ser a interseção. Como assim a interseção? Foi o que a gente fez. A gente pegou o total de elementos, a soma, somei os 20 dos brigadeiros e os 18 do cajuzinho, que deu 38. São a soma dos meus elementos. Menos o total. Existem 25 crianças na festa. Foi o que eu fiz. Peguei o total, menos peguei a soma dos elementos e subtraí do total. Me restou 13, que foi a interseção. O que é interseção? Tanto fez uma coisa, quanto fez outra. Tanto comeu os brigadeiros, quanto comeu os cajuzinhos. E a pergunta é essa: quantas crianças comeram os dois tipos de docinho? Ou seja, perguntando quem é a interseção. E é assim que eu sempre vou saber a interseção desses tipos de problemas, tá? Eu me estendi um pouco mais para explicar como eu faço para encontrar quem só comeu brigadeiro e quem só comeu cajuzinho. Pessoal, a aula foi um pouco mais demorada do que eu imaginei, mas nós fizemos todas as questões do conteúdo de conjuntos, tá? As questões que vão se repetir na prova deste assunto vão ser muito parecidas com estas. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.